Sabe, irmãos, o sofrimento é algo muito dolorido, né? A gente sofre com isso. Irmão Naldo, você podia colocar para mim aqui? Eu não costumo muito pregar e colocando ali, né, telas, né? Mas eu estava, essa semana, a gente tirou uma semaninha de férias aí, ficamos ali descansando um pouco. E eu moro numa casa que tem um quintal grande. E todo dia pela manhã a gente acorda com os cânticos dos pássaros. Todos os dias. E às vezes eu fico imaginando, olhando pela janela, eu levanto, vou estudar e fico olhando pela janela, os pássaros ali cantando. E eu fico imaginando a grandeza de quem é Deus, né? E há muito tempo que eu tenho pensado sobre quem é Deus. Porque nós sabemos quem é Deus. A gente sabe quem é Deus, mas às vezes eu fico pensando, quem é realmente Deus? Né? Quem é esse ser que é supremo? Mas o Deus, ele tem uma exaltação de uma divindade grande. E muitas vezes nós vemos a casa de Deus, muitas vezes nós estamos aqui dentro, nós adoramos a Deus, mas nunca às vezes percebemos quem realmente é. Bem, a pergunta não é quem é Deus, mas Deus é. Deus é. Então eu vou trazer hoje aqui uma reflexão sobre a adoração. Sábado passado o pastor Clesiomar pregou sobre esse lugar, o templo. De que esse templo, o que é mais importante são o que mesmo? As pessoas. Porque se esse templo não existisse ele não tem realmente importância. Mas quando nós estamos aqui dentro, esse templo tem uma grande importância. Se nós olharmos no passado, a gente percebe realmente, porque o Salomão, ele se preocupou, aliás, nasceu na ideia de Davi, né? De criar ali uma casa para a arca. Mas Deus disse, olha Davi, você não vai construir, mas sim o teu filho vai construir o templo. Um sinal de que isto realmente, o templo não é importante, é que o templo de Salomão já não existe mais. Né? Então Deus não olha para o templo, o prédio em si, mas olha para as pessoas que estão aqui dentro. Mas eu gostaria de estudar um pouco, irmão, hoje, sobre essa questão da adoração, quando nós estamos aqui dentro desse templo. O que é realmente o meu propósito em estar aqui? Você veio aqui hoje, qual o propósito? Qual o objetivo? E todo mundo pergunta, todo mundo responde, eu vim para adorar a Deus. Mas o que é essa questão da adoração a Deus? Né? Então, o nosso texto-chave são dois textos hoje. Nós vamos estudar Hebreus 12, 28 a 29, diz assim, olha, por isso, recebemos nós, quem? Nós, um reino inabalável, diz o texto. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Paulo está dizendo aqui para nós que nós recebemos um reino inabalável, o reino de Deus, e que esse reino foi nos dado através da graça, que nós retemos essa graça, essa bênção que nós recebemos, né? E que nós servimos a Deus através de modo que? De um modo agradável, com reverência e santo temor. Paulo está dizendo que Deus é um fogo consumidor. Deus consome. Ele age sobre todas as coisas. Ele opera sobre todas as coisas. Outro texto está em Apocalipse 4 e 11. E nós vamos então estudar um pouco mais. Apocalipse, João diz assim, olha, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir todas e foram criadas.
João disse: quem aqui é digno de honra e de glória? Deus. Por quê? Porque ele criaste todas as coisas, né? E que através da vontade dele, todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Muito bem. Quando nós olhamos a questão da adoração, a palavra adoração, ela vem do latim adoratio. E essa adoração, se a gente pegar ali o contexto da tradução ou do significado da palavra adoração, é um ato ou uma atitude de profundo respeito. É um ato ou uma atitude de profundo respeito. Eu estou sentindo falta do verdinho, viu, Naldo? Verdinho é uma benção. O ato ou uma atitude de profundo respeito, reverência e veneração. Olha bem, adicionados a um ser supremo. Então, nós temos aqui respeito, reverência e veneração, direcionado a uma divindade ou um ser supremo. Sabe, quando nós olhamos a questão da adoração, no contexto religioso, irmãos, a adoração envolve reconhecer a grandeza, a santidade e a soberania de Deus, e expressar isso por meio da o quê? De ações e de palavras e de pensamentos. Então, eu adoro a Deus através de um reconhecimento da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. E eu expresso essa adoração através de quê? De ações, de palavras e de pensamentos. É isso que nós fazemos aqui na igreja, no sábado? Sim. Nós expressamos, primeiramente, nós reconhecemos a Deus, que Ele é grandioso, Ele criaste todas as coisas, não é isso? Ele é soberano, né? Então, através da minha vida, eu expresso a Deus a adoração. Através das palavras, dos pensamentos e das minhas ações. Existe um outro texto que nós também falamos, da questão da adoração e da reverência. A reverência, ela também tem que ser dada a Deus, ao nosso Criador, né? A reverência, ela é uma questão de sentimento, é uma questão de respeito. Nós, seres humanos, reverenciamos pessoas nessa terra. Quando a gente está diante do presidente do nosso país, nós prestamos reverência a ele. Nós agimos de uma atitude diferente, um comportamento diferente. A mesma coisa também, assim fazemos diante de Deus. Nós estamos aqui dentro da casa de Deus, nós adoramos a Ele, por a questão de atos, de palavras, de atitudes, e agora nós referenciamos a Deus através de um sentimento de respeito pelo que Deus é. E a reverência, ela está também relacionada, no sentido espiritual, de um respeito humilde e um respeito também solene. O respeito humilde é reconhecendo eu diante daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Sabe? Qual é os aspectos da adoração? O que envolve na questão da adoração? Primeiro, o aspecto da adoração, ela envolve a reverência e o respeito. É uma expressão de amor e devoção. Então, eu amo a Deus, diante disso eu o adoro, eu tenho respeito por Ele, eu tenho reverência por Ele, eu tenho um reconhecimento da soberania divina. Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus diante do universo? Quem é Deus diante do mundo em que nós vivemos? Então, isso é um aspecto da oração, o reconhecimento dessa soberania de Deus. O aspecto da oração também envolve a sinceridade e a autenticidade na busca de Deus. Eu não adoro a Deus simplesmente por nada, eu preciso demonstrar essa autenticidade da busca de Deus, de uma busca sincera, de um comprometimento com Deus. Quando eu tenho isso na minha vida, eu estou, de uma certa forma, adorando a Deus. Existe também uma comunhão, ou seja, o aspecto da adoração envolve a comunhão e a intimidade com Deus. Isso é individualmente. É unicamente eu e Deus.
o aspecto familiar, o aspecto congregacional é importante, mas o aspecto individual é importante, a comunhão íntima com Deus. E o ato de serviço e de obediência. Sabe, o ato de serviço é um aspecto muito amplo, porque não envolve somente o ato de estar relacionado ao serviço congregacional, ao serviço da igreja, da comunidade, mas também ao serviço social, ao serviço exterior, e também a questão da obediência. A obediência é um aspecto de adoração a Deus. A obediência é o quê? Aos princípios daquilo que Deus requer. Vivendo uma vida que honra a Deus em todas as decisões e ações. Então, quando eu crio, né, critérios para viver uma vida de obediência a Deus, onde eu honre a Deus através das minhas decisões, das minhas ações, eu estou também desenvolvendo uma adoração a Deus também. Muito bem, Moisés, tudo isso a gente tem feito, né? Pode ser que eu não faça todos esses itens, né? Alguma coisa eu tenho falhado. Mas para a gente entender isso, irmãos, é dessa forma em que nós adoramos a Deus. Esses são os aspectos relacionados à adoração a Deus. Agora, de que forma que eu adoro a Deus? De que forma a minha adoração está envolvida a Deus? Através da oração. Esse é o primeiro ponto onde eu adoro a Deus. Essa oração, ela tem muito mais valor no contexto individual, no aspecto individual, do que muitas vezes no aspecto congregacional. Porque o aspecto congregacional envolve toda uma problemática, ou todo um conjunto, mas o aspecto individual envolve apenas um ser, que é você e Deus. Há uma transformação individual. E que, por sua vez, quando eu me envolvo com Deus, nesse aspecto da oração individual, eu, sem dúvida, irmãos, serei transformado. E ao ser transformado, eu contagio. Eu contagio outras pessoas. Então, é uma forma, a oração é uma forma de adoração a Deus. E eu digo que é a mais importante para nós que somos cristãos. Louvar e cânticos. O louvor é entender que Deus cria todas as coisas, Deus mantém todo o universo. Eu louvo a Deus pela existência, eu louvo a Deus pelas coisas que tenho, eu louvo a Deus pelo trabalho, eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela família. E o cântico, na lei dos desvaladores diz, e ter sempre um cântico novo no coração. O cristão, esse cântico representa aquele momento difícil. Sabe aquele momento de dor que você está passando, mas você está com aquele cântico no coração, lembrando daquilo? Todos nós temos um cântico. Todos nós temos uma música que marca o nosso coração, a nossa vida. Leitura e meditação das Escrituras. É um ponto importante da maneira como eu adoro a Deus, como eu honro a Deus, como eu reverencio a Deus. E a leitura, não somente ler, mas meditar. E como seria bom se nós estudássemos diariamente a Bíblia e meditar naquilo que nós estamos estudando. Não ler superficialmente. Eu li a Bíblia, mas o que você entendeu? O que o texto te trouxe para a tua vida? O que ele faz? O que ele fez? O que ele pode fazer para transformar a tua vida? Para você ser diferente. A gente conhece as histórias de todo mundo, né? Os grandes profetas da Bíblia, né? Mas muitas vezes a gente não consegue entender que aplicação eu tenho para a minha vida com aquela história. Participar nos programas da igreja e nos atos cerimoniais. Isso é uma forma pela qual eu adoro a Deus. E isso a gente tem, pelo menos a gente tem percebido que nós temos sido falhos, né? Principalmente aqui nesse lugar. Eu moro a 40 minutos, outros moram a mais de 1 hora, né? Outros moram aqui. E às vezes dificulta o trabalho, outros estudam. No Brasil nós temos muitas igrejas jovens, né? A igreja que eu frequentava, pelo menos, a gente tinha muito mais de 100 jovens, entre 18 e 30 anos de idade. E muitas vezes nos cultos de quarta-feira a gente não via esses jovens, mas muitos estudavam, muitos estavam na sua vida, como muitos irmãos. Mas o bom seria se nós pudéssemos participar de todos os programas da igreja.
né? Os atos cerimoniais representam a semana de oração, por exemplo, a Santa Ceia. E parece que muitas vezes na Santa Ceia nós nos distanciamos, enquanto deveríamos nos aproximar mais e mais ainda. Praticando atos de bondade e de caridade. Essa é uma forma pela qual nós adoramos a Deus. É uma maneira de adorar a Deus. Na devolução dos dízimos e das ofertas, todos nós já sabemos disso, né? Num trabalho voluntário para a manutenção da casa de Deus. Esse é um ponto que nós temos falhado também. Quantas vezes é difícil a gente poder unir forças para poder dar manutenção na igreja, né? Trabalhar na obra voluntária aqui da igreja. Sabe, queridos, qual é a importância de nós adorarmos a Deus? Sabe, essas são as três maneiras, ou seja, as três importâncias. Vamos lá, volta no início. As três importantes, né, maneiras pelas quais nós somos adorar a Deus. Primeiro, transformação pessoal. Essa tem que ser a maior. A minha adoração com Deus tem que haver uma transformação pessoal. Segundo, fortalecimento da comunidade, da fé da comunidade. Esse aspecto aqui envolve nós aqui. Nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus. Quando eu venho para cá, eu fortaleço a fé de outro. O outro fortalece a minha fé. E juntos nós estamos adorando a Deus. Então, essa adoração em conjunto é o objetivo de nos fortalecermos a nossa fé congregacional, não individual. Porque a fé, a transformação pessoal, ela ocorre lá quando eu uso o aspecto da adoração, que é a oração. E aí eu sendo transformado através da oração, eu venho aqui. E porque qual é o outro objetivo da importância da oração? Deus é glorificado. Deus é glorificado. Esse é exatamente o aspecto, né, a importância da adoração. Primeiro, eu preciso ser transformado, eu preciso fortalecer a minha comunidade, a minha igreja. Eu preciso também o quê? Glorificar a Deus. E aí, a gente vem aqui, importância da adoração e em espírito e em verdade. E João fala lá no capítulo 4. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. O espírito é o ser humano, e a verdade é que nós podemos aqui parafrasear, podemos colocar várias outras coisas aqui, né? A verdade, podemos de um coração sincero, um coração contrito, né? Inteiramente aqui, não estando aqui, mas estando lá ao mesmo tempo fora, né? Então, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, no corpo, na alma, na mente, no aspecto físico, no aspecto biológico, no aspecto emocional, né? Ellen White, no maior discurso de Cristo, diz assim, olha, não basta possuir uma teoria da verdade, não basta conhecer a verdade, conhecer toda a Bíblia. O coração deve ser renovado pela graça divina. As pessoas podem professar, crer e praticar a verdade, mas se não são sinceras, se não possuem a verdade no coração, não estão genuinamente adorando a Deus. Tem que haver um conjunto, a questão da adoração. É todo um contexto, né? É um coração. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 185. Aqueles que honram a Deus, Ele honrará. A pureza de coração e o espírito contrito são os requisitos do culto aceitável. Quando nós entramos aqui nesse templo, irmãos, há algo que nós precisamos entender. Deus está aqui nesse lugar. Deus está presente. É necessário entender que o nosso culto, ele precisa ser aceito. Mas é necessário também que nós precisamos ter um coração o quê? Contrito, entregue a Deus, disposto a Ele ser transformado. Mas quando nós falamos da adoração e da reverência ao Deus Criador, aos aspectos que eu me envolvo nessa adoração a Deus, há também alguns aspectos, né, opostos, que são os aspectos, as atitudes da irreverência. E agora, daqui para frente, eu gostaria de ser
bem claro. Não estou aqui puxando o tapete, nem estou puxando a orelha, e nem chamando a atenção de ninguém. Mas o que eu vou trazer daqui para frente, irmãos, são aquilo que a Bíblia e o Espírito de Profecia orientam. E eu me envolvo em tudo isso agora. Mas esse assunto é importante, porque nós precisamos entender esse contexto da adoração genuína. Agora, quais são as atitudes que levam à irreverência? A minha irreverência para com Deus. Quando eu deixo de adorar a Deus e eu passo a ser irreverente diante dele. Vamos lá. Primeiro, aqui tem vários itens, olha bem. Conversas e cochichos durante o culto. É um aspecto pelo qual eu desonro a Deus, eu sou irreverente diante de Deus. O uso de dispositivos eletrônicos. A gente usa, não usa? Eu estou usando é a minha cópia. Mas quando nós usamos fora do contexto, né, a gente está sendo irreverente com Deus. Bom seria se nós usássemos aqui, para ler a Bíblia, uma consulta do Espírito de Profecia, a lição, a gente tem aqui para usar. Mas no momento em que eu uso, fora desse contexto, eu posso estar sendo irreverente para com Deus. Chegar tarde regularmente na igreja, eu estou desonrando a Deus. Eu não estou dando a Ele a devida reverência que eu tenho para com Deus. O meu compromisso com Deus, ao reconhecer Ele como Criador de todas as coisas, como mantenedor, e entendendo que eu próprio pertenço e estou com vida porque Ele me dá essa alegria, eu deixo, então, de adorá-lo quando eu não me comprometo com Ele, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é dele. Cumprimentos e abraços durante a programação da igreja. Irmãos, quando nós estudamos o santuário de Deus, estabelecido por Moisés, lá, né, por Deus, dado a Moisés, cada lugar, existe ali vários departamentos, vários partes do santuário, e aquelas partes tinham um propósito. Tinha um propósito. Ninguém podia entrar no Santíssimo. O lugar santo era reservado a algumas pessoas, o pátio a algumas pessoas. Então, quer dizer, nós também temos na nossa igreja também assim. Se nós entendemos que esse lugar é o lugar santo, onde nós adentramos aqui a Deus e recebemos as bênçãos de Deus aqui, nós precisamos entender isso, né? Que os cumprimentos e os abraços, eles precisam ser dados, mas não aqui dentro, talvez lá fora, ali da porta, porque ali nós temos espaço para isso. É importante entendermos isso, irmãos, porque quando nós estudamos, principalmente o Espírito de Profecia, Testemunho para as Igrejas, a gente vê pecados e mais falhas que nós cometemos no dia a dia dentro desse templo. Saídas e entradas frequentes, né? Vestimento inadequado, distorções com crianças sem controle, participação do culto. Irmãos, isso não é o nosso problema. Isso é um problema que nós estamos trazendo para que a gente reflita sobre esse tema. É importante entendermos que tudo isso faz parte, muitas vezes, da nossa falta de adoração a Deus. A falta de participação no culto, conversas irrelevantes ou com comportamentos inapropriados dentro da igreja, antes e depois do culto. As saídas antecipadas são maneiras pelas quais nós estamos habituados a viver dentro da nossa igreja. E precisamos entender isso. Estou realmente adorando a Deus? É isso que Deus requer de mim na questão da adoração? Sabe, outros aspectos que envolvidos na falta de adoração e reverência a Deus. Então, um aspecto, desconhecimento de Deus. Por quê? Olha bem, Oséias 4:6 diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? O entendimento, o conhecimento. A falta de conhecimento das Escrituras leva o que, irmão? A uma ausência, ou seja, a ausência de um estudo regular da Bíblia pode levar ao desconhecimento do caráter, dos mandamentos e das promessas de Deus. Ignorância sobre a natureza de Deus é um aspecto do desconhecimento de Deus. Falta de conhecimento das Escrituras, ignorância sobre a natureza de Deus. Não entender a santidade, a justiça, o amor e a soberania de Deus pode levar a uma falta de reverência e adoração inapropriada, ou seja, apropriada. Então, entendem?
E o aspecto do desconhecimento de Deus, quem realmente Deus é, isso me leva a desonrá-los com a minha irreverência. Conselho para a igreja, página 250, diz assim, olha, quando entrarmos na presença de Deus, ao nos reunirmos para adorar, Ellen White está falando aqui na igreja, deveríamos manifestar uma reverência sincera e solene. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um fogo consumidor e que devemos nos aproximar dele com reverência e piedade. Essas qualidades devem caracterizar todas as nossas religiões, ou nossas reuniões religiosas. Conselho do Espírito de Profecia. Quando entrarmos na presença de Deus, ao nos reunirmos para adorar, deveríamos manifestar uma reverência sincera. Outro aspecto, irmãos, é um coração endurecido. Hebreus 12, 13 diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Para quê? Para se apartar do Deus vivo. Ele diz ainda, antes fazeis o quê? Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se aproxima, aliás, o tempo que se chama o quê? Hoje, para que nenhum de vós se endureça por engano do pecado. Essa exortação aqui, sabe, é o que nós precisamos, é nos fortalecer mais e mais aqui um ao outro. Porque muitos estão se afastando da igreja, muitos estão indo para a igreja, para fora da igreja. Muitas vezes por um coração mau e infiel, né? E começam a se apartar de Deus. Então, o que é isso aí? Um coração endurecido leva. O pecado deliberado e uma rebelião contra os caminhos de Deus endurece o coração, afastando as pessoas da verdadeira adoração. E o próximo, eu coloquei aqui uma superficialidade da fé. Nós, muitas vezes, temos falta de fé. A nossa fé é superficial. Nós não estamos alimentados grandemente, né? Supridos espiritualmente. Isaías 29:3 diz assim, olha, porque o Senhor o disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em quê? Em mandamentos de homem em que foi instruído. Muitas vezes nós vamos à igreja pelos hábitos, pela rotina, mas estamos vindo aqui por um propósito mesmo, porque queremos adorar a Deus mesmo de verdade, aquele que é o Criador. Você só vai ver isso quando você entender um pássaro pequenininho que faz tudo aquilo e que ele faz o seu ciclo, né? Vem a neve e ele some, de repente vai a neve e eles voltam ao mesmo lugar e continua. Isso aí é a obra de Deus. Então, é um ritualismo vazio. Eu coloquei aqui, irmão, participar de práticas religiosas de forma mecânica, sem um coração genuíno e contrito, resulta em uma adoração superficial. Superficialidade da fé. Outro aspecto, irmão, que eu coloquei aqui é distração e prioridades erradas. Olha o texto que eu coloquei aqui, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É um texto que nós usamos isso continuamente, né? Busca Deus primeiro, busca o reino de Deus, sabe, tudo vai se passar. Então, o foco nas coisas desse mundo, colocar as prioridades temporais e materiais acima das espirituais, pode levar à negligência de uma verdadeira adoração a Deus. Uma vida ocupada de estresse, né? A vida moderna, com suas correrias e preocupações, pode facilmente tirar o foco da adoração e reverência a Deus. Em que aspecto? E eu me encaixo nisso, irmão. Aos cultos de domingo e quarta-feira. Nós não temos vindo, nós não temos participado. Mas por quê? Muitas vezes estamos o quê? Exaustos, cansados. Ou muitas vezes moramos longe, não nos preocupamos em gastar mais um tempo e vir à igreja. Nós estamos muitas vezes exaustos, né, estressados por esta vida que nós estamos lutando. Agora eu pergunto, né, de que maneira eu posso melhorar isso? Lá no início do sermão, está lá, o primeiro ponto do aspecto da adoração é o quê?
A oração. Eu preciso ter esse momento com Deus. É eu falar, Senhor, eu preciso mudar a minha vida espiritual. Eu preciso ser alguém diferente. Não para os outros, mas para ti. Me mostra. Outro aspecto é a influência seculares. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, do vosso entendimento, né? Para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Nesse mundo nós não temos que se conformar com esse mundo, irmãos. Eu estava comentando com meu cunhado essa semana, meu sogro morreu em 2017, eu falei, Giba, você percebe que a gente não fala mais no sogro? A gente não lembra. Foi isso no esquecimento. Mas isso não é uma nossa deficiência. Deus nos deu isso para que a gente entenda que nós temos que lembrar do reino. É daqueles que estarão um dia lá no reino. Porque se nós ficarmos lamentando aquele que morreu, a nossa mente não estaria preocupada com aquele que virá. As expressões culturais, a conformidade com os valores e a prática do mundo pode enfraquecer uma verdadeira adoração. Nós estamos mais envolvidos com esse mundo. Estamos mesmo, e não é mentira. Se alguém disser que não está, eu quero caminhar contigo, porque eu ainda continuo envolvido com esse mundo. Preocupações e mais preocupações. Outro aspecto que eu coloquei aqui, a falta de comunidade e suporte espiritual. Isso aqui nós temos que abrir os nossos olhos. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos nós uns aos outros. Nós uns aos outros. Ou seja, eu e você. Para nos estimularmos aonde, irmão? Em quê? No amor. E o quê? Nas boas obras. E as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. O que Paulo diz aqui? Antes do que? Admoestamo-nos uns aos outros. E tanto mais. Quantos vezes que se aproxima aquele dia? Irmãos, nós estamos deixando de sermos mais irmãos, de viver em amor um mais com o outro. E muitos estão deixando a nossa igreja. Muitos estão deixando a igreja. Eu me lembro, eu estou aqui há 3 anos, eu já me lembro de pessoas que não estão mais aqui na igreja. Será que nós estamos preocupados com eles? Será que nós ligamos, perguntamos, convidamos? Um isolamento espiritual é a verdade que nós estamos vivendo hoje. Parece que nós nos encontramos sábado e cada um vai para a sua vida, e depois, se chegar no domingo, no sábado, nós, opa, que bom que você está aqui, irmão. Oh, glória. Nem, às vezes, não nos preocupamos com aqueles que estão afastados, né? Então, eu coloquei aqui, olha, a falta de envolvimento em uma comunidade de fé, que é a nossa. Essa é uma comunidade de fé. Pode resultar na diminuição do incentivo e do apoio necessário para manter uma vida de oração vibrante. Eu não falei que o relacionamento é um aspecto da adoração? Quando nós nos preocupamos um com o outro, quando nós nos entregamos um ao outro. É um aspecto de adorarmos a Deus. Porque Deus se preocupa. Se Deus se preocupa, e Ele queria que nós também nos preocupássemos. Né? É o desejo dEle também. E por fim, eu coloquei aqui a perda de fé e confiança em Deus. Isso é bíblico, é profético. Nos últimos tempos, a fé de muitos de quê? Se esfriar. E como a gente tem visto isso, irmãos? O abandono espiritual, né? Ou seja, das coisas de Deus, sair da igreja, o enfraquecimento espiritual, o distanciamento de Deus, uma vida de pé aqui, um pé lá, uma indecisão se está do lado de Deus ou se não está do lado de Deus. Tiago 1,6 diz, peça, porém, com fé, não duvidando, né? Porque o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar, né? Que é levada pelo vento, e é lançada de uma parte para outra. Dúvida e incertezas. Essa é um aspecto que tem levado muitos a não adorar a Deus verdadeiramente, genuinamente. Crises de fé e dúvida sobre a bondade e existência de Deus pode minar a adoração sincera.
Eu tive um contato com um rapaz um tempo atrás, e ele falando, olha, eu sempre fui ensinada pela minha família que Deus é Deus, que nós deveríamos adorar a Deus. Minha mãe levava eu na igreja católica, nós adorava a Deus. A gente ia num culto, nós adorava a Deus. Mas eu não entendia por que tanto sofrimento, tanta discórdia. E né, eu às vezes passo por isso, passo por aquilo, e eu falo, mas por que Deus faz isso? Então eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber, sabe? E não é somente para os incrédulos que acontece isso, até mesmo dentro do nosso povo. Fé fraca, uma instabilidade, pela crise, né? Tem levado muitas pessoas. Eu liguei para um casal dentro da igreja e falei com ele, olha, eu estou sentindo sua falta na igreja. Por que você vai para a igreja? Não, é porque sei o que e tal. Olha, eu desmotivei da fé. Não estou mais animado, perdi. Mas o que te levou? Aí ele não sabe responder nada. Mas é óbvio, irmãos, quando nós não nos aproximamos de Deus, o oposto acontece, há o distanciamento. É impossível você querer servir a Deus se não se aproxima de Deus. E eu gostaria de encerrar com esse outro texto aqui, que é o mesmo texto que eu li lá no início de Ellen White, repetindo. Quando nós entramos na presença de Deus, nos reunimos para adorar, deveríamos manifestar uma reverência sincera e solene. Sabe, este lugar, ele tem a presença de Deus quando nós estamos aqui. No momento em que eu entrei aqui, eu, sozinho, e eu me invoco o nome de Deus, Deus está aqui dentro. No momento em que nós saímos daqui, ele é um prédio comum. Ele também é protegido pelos anjos. Ellen White fala que as instituições são protegidas. Deus protege. Mas maior é Deus quando estamos aqui, porque Ele está presente no nosso meio. Sabe, queridos, essa pequena reflexão sobre a adoração de Deus é para dizer o seguinte: Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Deus é tudo que eu não posso pensar e nem imaginar, porque a minha mente é finita. Quem de nós poderíamos fazer nada, por exemplo, criar um mimo que seja uma nuvem? Jamais. Quem somos nós? Se nós mesmos somos criatura dele. Que nós possamos entender que este lugar é a casa de Deus. Deus escolheu para nós o sábado. Nós estamos aqui e reconhecemos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, de um sábado a outro sábado virá toda a carne me adorar. Se você não puder vir aos cultos de quarta-feira, aos domingos, mas faça o sábado como o dia que Deus quer que você seja. Adore a Deus desde o início. E quando nós somos chamados a adorar a Deus, eu tenho que reconhecer que adorar a Deus aqui para nós começa às 9:30 da manhã, na escola sabatina. Então, coloque isso, faça um esforço, busque a Deus, se entregue a Ele. Se você tem dificuldade para essas coisas, faça, porque Deus vai te capacitar. Como seria bom se nós tivéssemos todo esse grupo aqui às 9:30 da manhã. O bom seria às 9:15, porque nós teríamos 15 minutos de louvorzão aqui, de invocação, e aí nós teríamos então o início da escola sabatina. Isso seria ótimo. Será que Deus não quer isso de todos nós? Será que Deus só quer um ou dois aqui aos 9:30 da manhã? Não, Deus quer todos vocês. Vocês fazem parte desse corpo aqui. Essa é a nossa família. Coloque, busque a Deus, faça um propósito com Deus, para que você se envolva nesse ministério, se envolva nessa adoração genuína a Deus. Porque muitas vezes nós podemos estar um desses aspectos aí da irreverência para com a adoração com Deus. O Marcelo vai cantar agora uma música. E eu queria que você refletisse um pouco. Ore você sozinho. Faça uma reflexão da sua vida, da sua adoração. Da vida como você está levando, o estudo da Bíblia, da oração individual, né? Da sua vida em relação à obra de Deus. E tente ali, então, nesse momento, refletir um pouco, para que você faça um novo plano com Deus, de adorá-lo verdadeiramente. Eu estava estudando na PUC, em São Paulo, em 2013. Tinha iniciado os estudos do estudo de estrito senso, um curso.
E aí chegou lá uma professora e pediu para a gente participar de uma defesa de um doutorado. E toda a nossa turma foi para aquela outra sala, um auditório. E quando nós chegamos ali, antes de entrarmos, foi feito algumas orientações. Nós sentamos na sala e ali então alguém, um mestre de cerimônia, falou para nós tudo o que nós tínhamos que fazer. Quem queria ir ao banheiro teria que sair aquele horário, quem fosse beber água tinha que beber naquele tempo, tinha que desligar o celular, porque aquele momento era um momento solene. Aquilo me deixou tão reflexivo, que eu fiquei pensando, nós exigimos tanta adoração para uma atitude, para uma banca, uma defesa de um doutorado, e muitas vezes nós nem olhamos para aquele quem é, né? Quem é aquele Deus, e muitas vezes não damos a mínima importância para quem realmente Deus é. O bom é que Deus não leva, né, em conta as nossas falhas, mas seria muito bom se nós reconhecêssemos as nossas falhas e colocássemos diante de Deus, para que Deus possa nos transformar. Que Deus, é apenas uma reflexão do que Deus quer que nós façamos dentro da casa dele. Mas a maior adoração é aquela que eu faço individualmente com Deus. Porque ao buscar a Deus genuinamente, um coração contrito, disposto a mudar, disposto a estar do lado de Deus, Ele vai me transformar e tudo isso não vai ser possível, né, ocorrer. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é grandioso, poderoso. O Senhor criaste todas as coisas. O Senhor tem o controle de todo o universo. O homem se encanta com a natureza, com os animais, com os céus, as estrelas, o continente, o mar. Quantas bênçãos, quantas belezas existe, Senhor Deus, na natureza. O Senhor criaste até nós, humanos, nos deste a sabedoria, nos deste a capacidade do entendimento. Muitas vezes nem imaginamos a grandeza que é o Senhor. Ellen White, aquela que o Senhor escolheste para revelar os últimos acontecimentos desse mundo, os dias finais, ela disse que a nossa mente é finita para compreender aquilo que o Senhor é. Nós jamais teríamos uma mente para compreender, mas sabemos que o Senhor é muito, muito, muito grandioso. A única palavra que temos é que sabemos que o Senhor é grandioso. Mas queremos dizer, Senhor Deus, que por favor não olhe para nós que somos fracos, somos pecadores. O que nós queremos é ser transformado. Nós precisamos viver ao teu lado de maneira contínua, porque a cada momento falhamos e a cada momento nós somos levados a buscar o eu. Mas por favor, Pai, nos ensina a adorar o Senhor, primeiramente na minha vida, como pessoa, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito por mim, e entender que eu amando o Senhor, eu estarei dentro da tua casa, em uma completa atitude de reverência, que eu vou contribuir para que aqui, os momentos que nós vamos louvar, os momentos que iremos estudar a tua lição da Escola Sabatina, no momento que vamos ouvir a mensagem, os louvores, tudo isso, Senhor, eu vou fazer porque eu reconheço a tua grandeza. Pai, nos ajude a buscar aqueles que estão fora, nos ajude a fortalecer a nossa fé. Abençoe as igrejas de Taunton, os irmãos que aqui estão, cada um. Cuide desse grupo pequeno. Transforme a vida deles, Pai, a nossa vida.
para que possamos ser usados pelo poder do Espírito Santo, para ser transformados, que possamos unir mais e mais, e que essa igreja seja vitoriosa, grandiosa, e que nós possamos, muito em breve, Senhor Deus, sair desse lugar, para irmos para outro lugar, e outros lugares mais, porque se nós nos relacionarmos, buscarmos ao Senhor, e pedir do Senhor o poder do Espírito Santo, nós cremos que esta igreja se multiplicará, e que logo mais, muitos e muitos estarão aqui, adorando aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Conduza-nos a nossos lares agora, dar-nos uma semana cheia de bênção, Pai. E mais uma vez eu quero te pedir, pela família da Lúcia, pela família da Carmita, quero que o Senhor ampare esses corações. Não sei se tem mais alguém, mas se houver, Senhor Deus, também eu estendo o meu pedido àqueles que estão sofrendo por uma perda de um ente querido neste momento. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado pela tua palavra que nos vivifica nossa alma e transforma o nosso ser. Assina esta prece, por favor, em nome de Cristo Jesus. Amém.